dos versículos 1 ao 7. Vamos fazer essa leitura de forma alternada. Eclesiastes capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 7, leitura de forma alternada, diz assim a santa e bendita palavra de Deus: guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem quem fazem o mal. Porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nécias. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Porque, como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também, nas muitas palavras, tu, porém, teme a Deus. Vamos orar mais uma vez? Santo e bendito Deus, ó Pai, nós te agradecemos, louvamos o teu santo nome, ó Deus, pela tua palavra. Obrigado, ó Deus, porque nós temos a oportunidade, nós temos o privilégio, ó Deus, de ler, ó Deus, textos sagrados que nós acreditamos ser inerrantes, ó Pai, porque vieram do Senhor. Obrigado, Deus, e te pedimos que o Senhor nos instrua, que nesta noite, que a começar de mim, ó Deus, o Senhor me use e que nós possamos aprender mais do Senhor. Ó Deus, que o Senhor prenda a nossa atenção, que o Senhor cative, ó Deus, o nosso coração e a nossa mente para entendermos, ó Deus, a tua palavra. Ó Deus, tire de nós tudo aquilo que pode nos tirar a nossa atenção do Senhor. Retire de nós, ó Deus, todo o pensamento que porventura possa, Deus, desviar o nosso foco do Senhor. Só nos interessa nessa noite que o Senhor possa ser glorificado. Nesse momento, ó Deus, o Senhor fala conosco ativamente e que nós possamos ouvir ativamente também. Obrigado, Deus, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu já tive a oportunidade de dizer aos irmãos aqui em algumas ocasiões que o tamanho do seu culto, e quando eu me refiro a tamanho, eu me refiro à importância, o tamanho do seu culto, a importância do seu culto, será a medida de Deus para você. O que isso significa? Se Deus, para você, é alguém na qual você não tem pensado muito durante a semana, se Deus para você é apenas uma história bonita que você ouviu desde criança, se Deus é apenas uma fonte de bênçãos para você, então o seu culto a Deus será apenas algo que ocupa o tempo que você tem no domingo. O seu culto a Deus será apenas uma historinha que você gosta de ouvir todo domingo. Afinal, tudo o que importa é de recebermos a bênção de Deus ou não. Mas, se Deus de fato é alguém importante para você, se Deus de fato é o seu Deus, se Deus, a palavra de Deus é algo que modifica inclusive a sua semana, modifica as suas ações durante a semana, modifica as suas palavras durante a semana, se a palavra de Deus realmente tem alguma relevância na sua vida, então o seu culto a Deus será incomparavelmente mais profundo e verdadeiro. Com base nesse pensamento, então, eu preciso te fazer uma pergunta que pode ser um pouco chocante. Deus está vivo no seu culto? Há uma frase que diz: Deus está morto. Essa frase é bastante famosa e bastante conhecida, uma frase que foi cunhada, que foi criada por Nietzsche.
Muitos vão dizer que essa frase é uma afronta a Deus, que essa frase também é uma defesa ao ateísmo, ou seja, ela estaria defendendo a ideia de que, na verdade, não existe Deus nenhum. Porém, não foi essa a ideia que Nietzsche estava trabalhando quando ele disse essa frase, Deus está morto. Na verdade, essa frase é sim uma crítica, mas não à religião e não a Deus. Essa frase, na verdade, é uma crítica à sociedade. Porque Nietzsche observa a sociedade e ele vê que as práticas dos homens estavam abandonando a moral, estavam abandonando a ética ensinada pelo cristianismo. Então, quando o filósofo olha para o mundo e ele vê uma completa maldade, ele vê um completo cinismo, um cinismo impressionante, uma devassidão, uma idolatria, a conclusão que Nietzsche chega então é, de fato, Deus morreu para o mundo, Deus está morto para o mundo. Ou seja, o mundo, o coração de alguém mundano, não possui o menor temor diante de Deus, ou o menor temor diante da possibilidade da existência de Deus. Por isso Deus não influencia a sua semana, por isso Deus não influencia nas suas atitudes, por isso Deus não influencia no seu modo de agir, no seu modo de falar, e muito menos Deus irá influenciar no seu culto a Deus. Ao que parece, meus irmãos, embora essa frase tenha sido publicada pela primeira vez lá em 1882, ela apenas descreveu a realidade no mundo hoje. A realidade de pessoas que buscam somente o aqui e o agora. O aqui e o agora é o que importam. E esse sentimento ele pode entrar na igreja. E aqui nós temos que tomar cuidado porque não é algo de maneira geral. De maneira geral, sim, as igrejas estão cultuando o Senhor. De maneira geral, sim, o Senhor é importante, mas e de maneira individual? Mas alguém pode perguntar o seguinte: me dê um exemplo, Diego, um exemplo de que uma igreja pode cultuar a Deus sem estar se importando com Deus. Me dê um exemplo de uma igreja que pode cultuar a Deus sem Deus, como se Deus não estivesse presente, como se Deus estivesse morto. Bem, nós temos Apocalipse, no capítulo 3, versículo 20. Lá consta a famosa declaração de Jesus dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então nós pensamos, que maravilha! O Senhor está à porta. Ele está à porta, então pronto, basta que eu deixe o Senhor entrar. Basta que você deixe o Senhor entrar no seu coração, olha que bênção. O problema, meus irmãos, é que ele está falando isso para uma igreja. Preste atenção, Jesus está falando isso para uma igreja. Ele está dizendo que ele está do lado de fora da igreja. Imagina a cena, o culto está acontecendo, tem toda a liturgia, tem todos os cânticos, os hinos, e Jesus não está recebendo o culto, porque ele prefere estar do lado de fora. E se alguém ouvir a voz dele, então esse alguém terá comunhão, estará cultuando verdadeiramente Deus. Então sim, Deus pode estar morto em um culto. Deus pode estar morto num culto que muitos têm prestado hoje em dia. E é por isso, meus irmãos, que eu te convido a avaliar as Escrituras e a aprender por quê, como nós devemos adorar a esse Deus. Um pouco do contexto aqui do livro do Eclesiastes. Nesse livro, nós somos apresentados a um tipo de pessoas que nós podemos denominá-lo de o homem mundano. O homem mundano, ele não necessariamente é uma pessoa de fora da igreja, uma pessoa não crente. Ela pode ser até evangélica. O que caracteriza esse homem, essa pessoa mundana, é que ela é uma pessoa que confia mais nas coisas desse mundo. A sua esperança, a sua expectativa, a sua confiança está nas coisas desse mundo. Enquanto ele vê saída nesse mundo, a sua esperança está aqui. Ele acredita mais no que se vê, no aqui e no agora, muito mais do que
em Deus. Então o pregador, ele expõe esse tipo de pessoa, como se ele estivesse dizendo à igreja: olha, cuidado, cuidado para que você não se torne uma pessoa com um coração mundano, cuidado para que você não se torne uma pessoa que confie mais nas coisas deste mundo do que em Deus, porque para esse tipo de pessoa, Deus está morto. Deus está morto na vida cotidiana, Deus não existe no trabalho, Deus está morto da porta da sua casa para dentro, Jesus está do lado de fora, inclusive da vida religiosa. O capítulo 5, então, meus irmãos, é como se o pregador olhasse para nós e dissesse que ele quer nos ensinar algumas coisas sobre o culto a Deus. E, novamente, de maneira geral, nós podemos dizer que a igreja do Brasil tem cultuado o Senhor. A igreja do Brasil tem se preocupado em cultuar a Deus. Mas o pregador aqui vai tratar de maneira específica. E eu não posso dizer o que se passa no seu coração, eu não posso dizer como anda o seu culto a Deus, mas o pregador vai nos ensinar algumas coisas sobre este assunto. Então a nossa proposta é de meditar em como nós nos achegamos a Deus, como nós falamos com Deus, como nós agimos diante de Deus e como nós não agimos diante de Deus. O primeiro ensinamento que o texto destaca é como nós nos achegamos a Deus. Versículo 1. E algo que nós temos que começar pontuando aqui é que o pregador quer destacar que o temor a Deus não é o sentido aqui não é um incentivo. Ele não quer te incentivar a temer a Deus. Ele não quer te encorajar a temer a Deus. Não. O pregador não quer te convencer. Olha, por favor, tema a Deus. O pregador, ele quer te passar uma ordenança de que você deve temer a Deus. É exatamente por isso que o texto começa com um verbo no imperativo. Até mesmo no original hebraico se trata de uma ordem. E isso é importante, meus irmãos, porque às vezes pode parecer que a nossa vida com Deus é moldada por aquilo que nós queremos ou por aquilo que nós achamos ser a melhor forma de nos relacionarmos com Deus. Ou por aquilo que nós achamos ser a melhor forma de cultuar a Deus. Eu vi certa vez uma entrevista num desses podcasts aí, onde o apresentador dizia que ele tinha um negócio com Deus, ele tinha assim um combinado com Deus que era só ele e Deus. É como se ele não precisasse ir à igreja, ele não precisasse muito menos ser uma vida santa, ele tinha um combinado com Deus. Provavelmente o combinado era: Deus, nem eu te procuro, nem o Senhor me atrapalha. Porém, o livro do Eclesiastes, bem como toda a Escritura, meus irmãos, ela não está interessada em como eu e você queremos cultuar a Deus. É Deus que sempre estipulou como Ele deve ser adorado e louvado. Então, algo que deve ficar bem claro, logo de início: estes ensinamentos são ordens para o leitor. Quando Deus, por exemplo, retira o povo da escravidão do Egito, e eles estão lá no Monte Sinai, Deus não diz: pessoal, eu libertei vocês, vocês estão livres, podem viver como vocês quiserem, me adorem da forma como vocês quiserem. Não. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Toma aqui a forma como eu quero ser adorado. Meus irmãos, Deus não nos libertou da escravidão do pecado. Deus não te libertou da escravidão do pecado para que você possa ser um crente, para que eu possa ser um crente, um cristão, da forma que nós queremos. E não adianta dizer: mas eu tenho um combinado com Deus, mas Deus sabe exatamente o que se passa no meu coração, Deus sabe que eu amo Ele, Ele me entende. Ou como eu ouvi certa vez: esse Deus das Escrituras aí que você está falando, não é esse Deus que eu sirvo. Então eu disse a ela: então a senhora deve estar adorando a outro Deus que eu não faço a menor ideia de quem seja. Não foi dessa igreja, só para deixar constado. O problema, meus irmãos, é que algumas pessoas, então, pegam as características de Deus, somente aquelas características que
lhe servem. Algumas pessoas vão ler as Escrituras e só vão pegar as características de Deus que vai fazer bem para elas. Olha como Deus é perdoador. Olha como Deus é bondade. Olha como Deus é amor. Mas elas se esquecem de que Deus é santo, imutável e soberano. Ou seja, Ele governa sobre as nossas vidas. E o seu governo, no seu governo, há leis. Existem leis que foram implantadas no seu coração. Existem outras leis também que nós precisamos aprender, e dentre elas é como cultuar a Deus. Então, partindo desse princípio, a primeira ordem é para que guardemos o pé quando entrarmos na casa de Deus. E aqui há uma série de implicações. A primeira delas é que o verbo guardar aqui faz referência à prática de guardar a lei e guardar o dia do Senhor, o sabá. Em todas as vezes em que esse termo é usado no Antigo Testamento, ele traz essa ideia de obedecer, guardar-se, obedecer à ordenança de guardar o dia do Senhor. Em todas as vezes ele é usado nesse sentido de obedecer. Mas note, a cena aqui não se trata de alguém que está chegando na igreja, e aí antes de entrar ali na porta, peraí, estou chegando na igreja, então eu tenho que me preparar, eu tenho que obedecer um conjunto de regras, porque eu já estou chegando na igreja. Não. A ideia aqui é a de se preparar antes para cultuar a Deus. Como ordenava a lei de Moisés sobre a guarda do sábado. O termo quando, aí do versículo, traz a ideia de algo futuro, mas que vai acontecer. Por exemplo, no Antigo Testamento, um dia antes, o povo deveria se preparar, ou na verdade preparar e guardar comida, para que eles pudessem se dedicar somente ao dia do Senhor. Eles deveriam também terminar o trabalho um dia antes, ou deixar o trabalho, para que eles pudessem se preparar para o dia do Senhor. Eles deveriam, inclusive, tomar um banho mais caprichado, vestir a sua melhor roupa, uma roupa limpa, porque até as vestes limpas eram um sinal de respeito diante de Deus. Quando nós olhamos para a história recente, os puritanos também tinham essa noção, uma noção parecida com essa. Para eles, na verdade, o sábado, e principalmente o sábado à noite, já era a preparação para o culto de domingo. Então era muito comum eles irem dormir mais cedo, para não terem sono durante o culto de domingo. Eles entendiam que a preparação antes de chegar o dia do Senhor era tão importante quanto o dia do Senhor em si. E veja, eu não estou dizendo que você não possa preparar aquela comida saborosa no domingo. Aliás, o dia do Senhor é para ser celebrado mesmo. É o dia do Senhor, é alegria. Mas o que o texto, meus irmãos, está nos ensinando é algo muito mais profundo do que isso. Ele está dizendo que nós devemos preparar o nosso coração e até mesmo o nosso corpo para cultuar a Deus. O culto a Deus, meus irmãos, hoje em dia, ele tem competido, por exemplo, contra a final do Brasileirão. O culto a Deus, ele tem competido com aquela viagem de final de semana da família. O culto a Deus, ele tem que competir hoje em dia com um cansaço justificável, porque se trabalha duro a semana inteira. O culto a Deus hoje em dia tem que competir a sua atenção, porque nós já estamos acostumados demais com vídeos de 30 segundos. E o culto a Deus tem que competir com tudo isso. Um outro detalhe importante é o local apontado aqui no texto, a casa de Deus. E naturalmente nós fazemos uma ligação com um templo construído para adorar a Deus. Mas perceba que no nosso caso esse conceito de local para adorar a Deus, ele se expandiu no decorrer da história. Antes, o homem adorava a Deus no jardim do Éden. Depois da queda, o servo de Deus começa a adorar a Deus através de altares construídos para esse propósito. Na peregrinação pelo deserto, o povo adora a Deus no tabernáculo. Em Jerusalém é construído o templo. Com a vinda de Cristo, o filho de Davi, é estabelecido então um reino eterno, não em uma localidade, mas no povo em si.
Afinal, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E Paulo ainda vai dizer, em 1 Coríntios 6,19, que em Cristo nós somos agora templo do Espírito Santo. E por sermos templos do Espírito Santo, nós temos que nos apresentar como sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus, como relata Romanos 12 e que nós lemos aqui na liturgia. Mas perceba que, mesmo que hoje não precise mais de um local específico, você não precisa ir em Jerusalém, no templo de Jerusalém, para adorar a Deus. Você pode adorar a Deus aqui em São Miguel. Você pode adorar a Deus lá na sua casa. Você pode adorar a Deus lá no seu trabalho. Não precisa mais de um local específico. Mas ainda assim existe a ordenança de nos prepararmos para cultuar a Deus. Entendemos então que nós precisamos nos preparar para cultuar a Deus. Mas por que isso é importante? Por que eu não posso vir do jeito que eu quero? Por que eu não posso vir no estado que eu quero? Por quê? Veja que a parte B do versículo 1 responde essa pergunta. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem quem fazem o mal. E aqui novamente nós temos uma ênfase na obediência a Deus. O verbo ouvir aqui, ele também pode ser traduzido como obedecer. Em outras palavras, o pregador está dizendo que no local onde Deus está sendo adorado ou vai ser adorado, é melhor ouvir ou obedecer do que oferecer sacrifícios. Perceba, aonde foi mesmo que nós já lemos que é melhor obedecer do que sacrificar? Muitos aqui vão se lembrar. Na ocasião, o profeta Samuel, ele confronta o rei Saul a respeito da sua desobediência, que o levou a cultuar a Deus de forma indevida. O rei Saul pega os animais conquistados dos amalequitas, aonde Deus havia dito que não era para trazer ninguém, era para matar tudo, até os animais, e mesmo assim o rei Saul sacrifica aqueles animais para cultuar a Deus. E perceba, Saul estava cultuando a Deus, mas em desobediência. Ele estava cultuando a Deus, mas em desobediência. O pregador diz: não cultue a Deus em desobediência. É melhor obedecer. É melhor ouvir e obedecer. Não se sabe se o texto está fazendo referência ao evento com o rei Saul, mas com certeza há semelhança nessas duas cenas aqui. Um segundo detalhe dessa afirmação está na palavra usada para sacrifício. Essa palavra aqui, meus irmãos, ela remete não àquele sacrifício onde se queimava toda a carne era oferecida, mas ela faz referência a um outro tipo de sacrifício, onde a carne era queimada, mas uma parte dela era tirada para fazer um banquete. Uma parte da carne era separada para fazer um grande banquete para toda a congregação. Só que alguns comentaristas vão dizer que naquela época haviam pessoas, olha só, haviam pessoas que iam ao templo não focados em ouvir, não focados em obedecer, mas eles iam ao templo apenas para comer, apenas para serem servidos. E isso é interessante porque reflete muito sobre o que nós temos pensado a respeito de culto nos dias de hoje. Afinal, quem de fato tem recebido o seu culto a Deus? Quem de fato está sendo servido durante o culto? Cá entre nós, meus irmãos, alguma vez o culto já acabou, e aí você já não falou assim para o seu irmão, para a sua esposa, para o seu marido, você virou para eles e falou assim: rapaz, o culto hoje foi bom, hein? Moço do céu, e a música então assim, ó, impecável, o culto hoje foi muito bom. Foi bom para quem? Foi bom para quem? Perceba, meus irmãos, a maioria dos cultos que são realizados, e você pesquisar em 5 minutos no YouTube, você vai perceber isso, a maioria dos cultos estão mais preocupados em
em que seja um culto da maneira que o homem goste, como se um culto fosse um momento em que simplesmente nós somos servidos. Quando na verdade, meus irmãos, o objetivo principal é de nos reunirmos e prestarmos um culto a Deus. Quem deve gostar do culto que estamos prestando é Deus e não nós. O culto, no final das contas, ele tem que ser teocêntrico. Deus, cêntrico, o centro. Deus é o alvo, Ele é o centro. O culto, ele não pode ser antropocêntrico. Ele não foi feito para agradar a mim, ele não foi feito para agradar a você. Ele foi feito para agradar a Deus. E é claro, eu não estou retirando aqui o elemento de que nós somos servidos sim na igreja. Deus alimenta as suas ovelhas através da sua palavra. Nós também servimos os nossos irmãos e somos servidos por eles. Nós servimos os nossos irmãos com orações, com aconselhamentos, com aulas. Nós servimos os nossos irmãos ajudando na cozinha. Servimos os nossos irmãos arrumando até uma cadeira que precise ser arrumada. Mas o foco principal do culto não é servir ao seu gosto musical, não é servir ao seu gosto de conforto. O ponto principal do culto começa com você se preparando antes para estar diante de Deus em obediência. Então, como que nós nos achegamos a Deus? Segundo as Escrituras, nós nos achegamos a Deus nos preparando para o culto em obediência. A segunda ordem que nós temos aqui no texto é como nós falamos com Deus. Versículos 2 e versículo 3 vão tratar disso. Note a sequência lógica aqui. Primeiro, nós nos preparamos para estar diante de Deus. E quando nós nos achegamos diante de Deus, olhamos para quem Deus é e olhamos para o quem nós somos, então nós nos dirigimos a Deus em temor e tremor. Alguns sugerem que esse versículo 2 aí é o que nós chamamos de quiasmo. O que é um quiasmo? Quiasmo, eu acho que eu já expliquei isso aqui algumas vezes, é um estilo de texto onde o autor coloca o ponto principal no meio do texto, exatamente no meio do texto, e os pontos secundários estão nas bordas, no início e no final. Imagine um sanduíche, o pão fica em cima e embaixo, ok? E o hambúrguer, o principal, fica ali no meio. Imagine então isso aqui no versículo 2. Veja, ele começa dizendo: não te precipites com a tua boca, e ele termina o versículo 2 dizendo: sejam poucas as suas palavras. É a mesma ideia no início e no final. O hambúrguer, o ponto principal, o que está no meio, diz: nem o teu coração se apresse a anunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Ou seja, o ponto principal aqui é que no culto nós não estamos falando de qualquer pessoa. A ideia principal aqui de que Deus está nos céus e tu na terra, a ideia é a reverência absoluta de Deus para com Deus. É a importância absoluta de Deus. Meus irmãos, Deus nos ouve. Deus te ouve. Ele te ama. Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Criador. Mas Ele não é, como alguns vão parecer, Ele não é o nosso namoradinho. Deus não é um Papai Noel que está pronto a atender os nossos desejos. Deus não é uma espécie de garçom. Ele é Deus. Eu me lembrei de um caso que aconteceu alguns meses atrás, não sei se os irmãos viram, em que um advogado, ele foi humilhado por um dos ministros do Supremo. Ele foi humilhado porque em determinado momento o advogado esqueceu de usar o pronome Vossa Excelência. E você percebe que o temor a Deus está em ruína quando nós temos mais temor no tratamento de um juiz humano do que a Deus. Eu não estou dizendo que nós devemos tratar com desrespeito um juiz ou qualquer outra pessoa, mas como tem sido a maneira como nós falamos com Deus.
Por exemplo, nas orações. Já percebeu como é que começa as nossas orações? A sua oração? Talvez a primeira coisa, um exemplo, eu vou citar aqui um exemplo. Talvez a primeira coisa que nós fazemos nas nossas orações é agradecer. Senhor, obrigado por esse dia, obrigado pela minha família, obrigado pelo emprego, pela saúde. Depois a gente começa já pedindo. Te peço, Senhor, que o Senhor me abençoe, abençoe no meu trabalho, abençoe os meus estudos, os meus projetos. E por fim, mas não menos importante, Senhor, perdoe os meus pecados. Em nome de Jesus. Amém. É mais ou menos assim ou não é as nossas orações? O pregador, meus irmãos, nos convida a olhar para o fato de que quem está no alto e sublime trono é Deus. Nós estamos aqui na terra. O meio do versículo 2 diz, porque Deus está nos céus e tu na terra. Sendo assim, meus irmãos, nós devemos nos preocupar em como nós falamos com Deus. Nós devemos começar glorificando o nome dEle. Dizendo, por exemplo, uma oração que talvez os irmãos conheçam muito bem. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, Senhor. Veja bem, eu não estou dizendo que as nossas orações devam ser com palavras decoradas, bem bonitas, bem pronunciadas. Até a oração que Jesus nos ensinou, que começa com Pai, Pai Nosso, na tradução original seria o equivalente a papai. Então, não é questão de palavras bonitas. Eu mesmo gaguejo demais nas orações. Mas o que o texto nos mostra, meus irmãos, é que a nossa oração ela deve ser mais consciente e cheia de temor a Deus. Não tem a ver com palavras bonitas. Porque se não for assim, meus irmãos, a oração se torna algo puramente mecânico. E isso não pode acontecer porque o texto diz, não te precipites, não se apresse em pronunciar. Isso significa que ao se dirigir para falar com Deus, nós devemos parar, pensar, refletir e depois falar. Eu estava lendo uma pesquisa em que o brasileiro, ele não costuma pensar, ele não tem o hábito de pensar. Enquanto em algumas culturas é natural se reservar, enquanto se está dirigindo ou está mais tranquilo, reservar alguns minutos para pensar, o brasileiro não tem esse costume. Nós falamos sem pensar. Eu me lembro da Ana Lara. Ana Lara ela tem a capacidade impressionante de aprender as falas dos desenhos muito facilmente. E é por isso que a gente seleciona muito bem o que ela pode ver e o que ela não pode ver. O que ela pode ver e o que não pode, né? E mesmo assim, uma vez ela era bem pequena, se eu não me engano, nós ainda estávamos em Nova Crixás, cuidando da congregação lá, e nós estávamos brincando, e ela me pediu para fazer alguma coisa, acho que alguma coisa envolvendo água e muita bagunça. E eu disse que ela não poderia. Então ela colocou a mão assim na testa como se fosse um drama, e disse, ninguém me ama. Obviamente, ela não sabia o que essa frase significava. Ela apenas reproduziu uma sequência de palavras sem pensar. E o ponto, meus irmãos, é exatamente esse. Quando nós falamos sem pensar, geralmente nós falamos coisas tolas para Deus. Quando nós oramos sem pensar, geralmente nós proferimos palavras frias, sem intenção para Deus. O pregador afirma isso no final do versículo 3. Porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nécias. Quantas vezes nós já não falamos coisas vãs a Deus? Como se Deus fosse obrigado a nos atender em nossas palavras vãs. O texto nos ensina, e é como se o pregador olhasse para nós e dissesse, tenha respeito, Deus está no céu,
e você, eu, na terra. Ele é Deus e nós somos servos. Deus nos ama, sim. Ele provou isso enviando o seu único filho por nós. Ontem, na programação dos adolescentes aqui, eu disse a eles, e alguns até ficaram um pouco chocados, de que eu os amava muito. Os amo como se fosse o pai deles. Mas eu jamais sacrificaria uma das minhas filhas por qualquer um deles. Desculpe, vocês vão morrer. Eu não sacrificaria nenhuma das minhas filhas por vocês. Eu morreria por elas, mas sacrificar elas por qualquer um, não. Então você consegue imaginar o tamanho do amor de Deus por nós, ao sacrificar o seu único filho, perfeito e santo, por nós. Ele nos ama, mas Ele é Deus. Ele é Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Nós vimos até aqui que a maneira como nós nos achegamos a Deus é nos preparando em obediência, e a forma como nós falamos com Deus é através do temor e da prudência diante de Deus. A terceira ordem, então, que é dada no texto, é como nós agimos diante de Deus. Versículos 4 e 5. E aqui o pregador, ele usa claramente uma lei dos juramentos que é relatado no Pentateuco, lá em Deuteronômio, capítulo 23. Os votos no Antigo Testamento, meus irmãos, carregavam um peso muito sério. Dependendo do tipo do voto, era muito sério. Se tinha, por exemplo, o voto de Nazireu, onde uma pessoa ela se consagrava a Deus e ela deveria seguir ali uma série de prescrições descritas lá em Números, no capítulo 6. O voto diante de Deus também é visto como algo mortal no Novo Testamento. Alguns comentaristas vão usar como exemplo o caso de Ananias e Safira, que prometeram e declararam estar doando todo o dinheiro da venda do terreno para a igreja, e como nós sabemos, eles não cumpriram com essa promessa e eles foram mortos por mentir. A ideia nesse caso é que eles não foram obrigados a fazer esse voto. Ninguém pediu para eles doações, e muito menos que eles doassem todo o dinheiro. Mas eles deliberadamente prometeram, mentiram e não cumpriram com a palavra. Essa é a cena explicada aqui nos versículos 4 e 5. Olha, se fizermos um voto a Deus, devemos procurar cumprir. E se não tem a intenção de cumprir, então é melhor nem prometer. E provavelmente alguns vão dizer o seguinte: mas Diego, eu nunca prometi nada a Deus. Eu nunca fiz votos a Deus. Na verdade, outros podem até fazer esse tipo de voto, mas eu nunca prometi nada a Deus. Não é bem assim. Não é bem assim. Porque um dia, você que já fez a sua pública profissão de fé, um dia, aqui na frente da igreja e diante de Deus, você prometeu crer na Trindade, crer nas Escrituras e estar debaixo da autoridade do pastor e do conselho, desde que eles estejam pautados na palavra de Deus. Você prometeu isso. Então, se você professou a sua fé, confessou a sua fé, eu e você, nós devemos cumprir esse voto durante toda a nossa vida. Porém, mesmo se deixássemos de lado esse voto público, vamos considerar aqui só os votos mais individuais. Ainda assim nós já fizemos votos diante de Deus. A palavra voto, usada aqui, ela também pode ser traduzida como falar que vai fazer algo. E aí, nesse caso, algumas coisas começam a ficar mais claras. O seu casamento foi um voto, não somente diante do cônjuge, mas principalmente diante de Deus. Quando dizemos a Deus, também, quando nós dizemos a Deus, talvez emocionados, olha Deus, aqui por diante eu vou levar a vida com o Senhor mais a sério, eu vou levar a vida com Jesus Cristo mais a sério, e quando o culto acaba e você passa por ali, você se esqueceu da promessa, uma promessa foi feita, ela está lá, e ela ainda não foi cumprida. Foi exatamente sobre isso, meus irmãos, que o pregador nos alertou um pouco antes, não foi? Sobre pensar antes de falar, pensar antes de abrir a boca diante de Deus, ter prudência, ter reverência diante de Deus. E veja bem,
Vamos fazer uma conta aqui. Se no Antigo Testamento, Deus, por exemplo, puniu Sansão por ter quebrado os seus votos, se no Novo Testamento um casal morreu por ter prometido e mentido para o Espírito Santo, e se Deus é o mesmo antes, agora e para sempre, como será que Deus tem encarado todas as promessas que nós já fizemos para Ele? O pregador nos chama aqui, meus irmãos, a agir diante de Deus com responsabilidade. Quando eu oro, quando você ora, nós não estamos falando para o nada. Nós não estamos falando para a parede. Deus não está morto. Ele está escutando, inclusive, as promessas que nós nunca cumprimos. Já prometeu alguma coisa diante de Deus numa ceia do Senhor? Você pode até ter esquecido, mas Deus não. Deus não. Por isso, seja fiel ao Senhor. Até então, vimos como a maneira como nós nos achegamos a Deus é nos preparando em obediência a Ele. A forma como nós falamos com Deus é através do temor e da prudência diante dEle. E a forma como nós agimos diante de Deus é com responsabilidade, cumprindo o que nós falamos diante dEle. Agora nós veremos, por último, como não agimos, como não podemos agir diante de Deus. Versículo 6 e versículo 7. Meus irmãos, pior do que não cumprir uma promessa feita a Deus, é procurar culpados, desculpas, para não cumprir uma promessa. O versículo 6 faz menção de uma prática comum no Antigo Testamento, onde alguém fazia um voto, por exemplo, de dar uma oferta ao sacerdote. O sacerdote, então, ele anotava o voto e, inclusive, dava uma data de validade para aquele voto. Por isso que quem fizesse alguma promessa, ele tinha que se apressar, como diz o texto, ele tinha que se apressar para cumprir aquela promessa. Tinha um prazo de validade. Então, o que geralmente acontecia é que chegava o fim do prazo, o sacerdote ia cobrar o voto, porém a pessoa dava uma de desentendida. Ela dizia que foi engano. Inclusive o termo inadvertência aqui do texto, ele possui o sentido de um pecado sem intenção. Igual ao Chaves. Foi sem querer querendo. Eu não tive a intenção de fazer esse voto. Seria o equivalente, meus irmãos, a fazer um voto a Deus, por exemplo. Senhor, eu vou servir mais o Senhor na igreja. E então você, movido por esse voto, você chega ao pastor Jean e fala: pastor Jean, a partir de hoje eu quero ajudar mais na igreja. Eu fiz um compromisso com Deus, sabe? Eu quero ajudar mais na igreja. O pastor, então, obviamente, eu acredito que primeiramente ele vai enxugar as lágrimas dele de tanta emoção, de alegria. E ele vai esperar você para servir, para que você chegue para servir. Passa um tempo, passa um pouco mais de tempo, e nada. Até que um dia o pastor Jean chega e pergunta: meu irmão, minha irmã, tudo bem? Sabe aquela promessa que você tinha feito? Posso te colocar em alguma área, em algum departamento? Posso? Então a pessoa diz: então, pastor, foi sem querer querendo. Eu falei sem pensar. Na verdade, eu estou com tanta coisa para fazer durante a semana. E meu trabalho já está tão corrido, os meus estudos, não vai dar, não vai dar. E novamente, a lágrima do pastor vai escorrer, mas agora é de tristeza. Mas isso, meus irmãos, não é o pior. Lembre-se de que foi feita uma promessa, não ao pastor, mas a Deus. E uma promessa a Deus não cumprida pode levar a duas coisas terríveis. A primeira delas, como nos mostra a segunda parte do versículo 6, é a ira de Deus, e a segunda consequência é Deus destruir tudo o que fazemos. Perceba o quanto isso é sério. Muitos estão no alto engano, negligenciando os votos que eles fizeram diante de Deus, não estão cultuando a Deus, não estão lendo as Escrituras como prometeram aqui,
não estão se submetendo às autoridades da igreja como prometeram aqui, e eles estão achando que Deus não vai cobrar. Deus não cobrará deles, não vai cobrar deles. Muitos estão negligenciando o casamento, achando que Deus não vai lhes cobrar na sua responsabilidade como marido e na sua responsabilidade como esposa. Muitos estão negligenciando os seus votos quanto à criação dos filhos, achando que Deus não vai lhes cobrar. Filhos estão achando que Deus não vai lhes cobrar obediência. Todos fizemos votos diante de Deus. E chegará o dia em que nós seremos cobrados. Nós seremos cobrados. Talvez o maior ensinamento que nós tomamos aqui nesse ponto, meus irmãos, é que não cumprir um voto feito ao pastor, feito ao presbítero, feito à presidente da sociedade, da SAF, da UPH, não cumprir um voto feito a esses irmãos, isso é fácil. Mas não cumprir um voto feito a Deus, isso é loucura. Isso é loucura. Mas como se evita esse erro grave? A resposta é colocada em duas partes aí no verso 7. Porque, como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras. Ou seja, prudência ao falar. Nas muitas palavras surgem palavras vãs. Então sejamos prudentes. E a segunda parte, tu, porém, teme a Deus. E aqui, meus irmãos, é uma relação de causa e efeito. Nós pensamos o que falar antes, nós pensamos antes no que falar diante de Deus, porque justamente nós tememos a Ele. Eu gosto muito da definição sobre temor a Deus que o reverendo Eugene Peterson, ele traz. Ele escreve o seguinte: quando nos vemos inesperadamente na presença do sagrado, ou seja, de Deus, nossa primeira reação é parar em silêncio. Não fazemos nada. Não dizemos nada. Tememos nos intrometer acidentalmente. Tememos dizer algo inapropriado. Nos aquietamos, nos calamos, com todos os nossos sentidos alertas. Isso é o temor do Senhor. Note que, ao contrário do que se tem pregado em outras linhas teológicas, falar com Deus parece algo muito sério. É algo muito sério que deve ser guiado pelo bom senso. As Escrituras não dão base para uma oração irresponsável, uma oração movida por um emocionalismo sem razão. Afinal, o culto a Deus ele deve ser racional, como o texto que nós lemos na liturgia. Obviamente, eu não estou dizendo que você não possa sentir nada na sua oração, que a sua oração não possa ser emocionada, que deva ser automática, quase como um robô orando. Não. Seja sincero diante de Deus. Abra o seu coração diante de Deus. Rasgue o seu coração diante de Deus. Chore se for preciso. Mas isso não elimina o fato de que Deus está presente te ouvindo. E que uma promessa feita a Deus é algo sério. Uma promessa feita a Deus é algo sério. Um último ponto importante é que, ao mesmo tempo, meus irmãos, nós devemos prestar atenção no que nós falamos diante de Deus. Sim, devemos prestar atenção, sim. Mas, ao mesmo tempo, isso deve nos alegrar, porque isso significa que Deus nos ouve.